A parceria entre a Sara, Euzinha aqui, e o Papo Acessível continua. Basta usar o código Papo Acessível, tudo junto e com letras maiúsculas, para ganhar aquele super desconto. Não sabe quem sou eu? Ouça o episódio 19. Agora, bora pro cast! Meu Deus! O que é aquilo no céu? É o fim do mundo! É o Homem Bengala. Homem o quê? Tá cego, cara! Sai do meio da rua! Caraca, virou um caos! Como vou atravessar? Como vou andar com a minha cadeira de rodas? Relaxa que vai ser divertido. Vamos lá, vai começar o Papo Acessível. Tranquilo, tranquilo! Eu sou Feliz Calabrini, está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ela, diretamente das areias cariocas, aqui da Termininho do Cristo, Renatinha Fonseca. Qualquer dia vai dar um nó, hein, gente, nessa língua aí. Gente, hoje eu tô aproveitando pra dar um banhozinho no Cristo, porque tá chovendo aqui no Rio, sabe? Entendi. Deu uma refrescada, Rê? Deu uma refrescada. 36 graus, o ouvinte. Dele. Exato, passa um sabonete nessa. Aliás, passa um desodorante, quem sabe, né? E vocês já ouviram ele, diretamente da terra da salsicha, ele que vai ser o futuro ministro da pessoa com deficiência do Brasil, Sônia Hipólito. Calabrini e Renatinha, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu tô ficando um pouco enjoado, assim, sabe? Porque o pessoal global, o pessoal, assim, da diretoria, o pessoal famoso, tá tudo nos ouvindo, tá tudo aqui, eu tô começando a ficar um pouco enjoado. Estão ficando enjoado, né, Soninha? Estão ficando enjoado, né? Aliás, antes de você passar aí, falar, né, a nossa grande convidada de hoje, cadê a menina da Ilha da Fantasia, aquela escritora? Então, a freira. Eu recebi informações da Marinha Brasileira que a última vez que ela foi vista, ela tava num barquinho no Canal da Mancha, entendeu? Não sei. Maria. Não sei. Talvez ela apareça, não sei. Um pouco longe. Será que tem internet lá? Pra Ixi, ela falar? Olha, se alguém encontrar a Juscelene Braga, não ligue pra nós pra avisar, por favor. Tadinha dela, tadinha. Mas vamos à nossa convidada de hoje. Nós temos uma convidada muito, muito especial hoje. Estamos global de novo. Ela que é a Fafá da novela Todas as Flores. Ela que é artista do teatro, do audiovisual, da dança. Ela, Moira Braga, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o pessoal assiste, escuta. Obrigada a vocês pelo convite, um prazer estar aqui. O prazer é nosso. E você não desgruda da cadeira que tem muita coisa boa por aí. Sobe musiquinha. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo.
Estamos de volta e eu queria fazer a primeira pergunta para nossa Fafá, nossa Moira. A gente brinca aqui no cast, né? A Renatinha que começou isso, sobre a fila preferencial. Então eu queria que você dissesse para os nossos ouvintes quem é a Moira Braga na fila preferencial, como é que você chegou à Globo, se você pudesse audiodescrever pra gente. Eu me autodescrever? Isso. Moira Braga é uma mulher cega de 44 anos. Não parece pela voz. Eu ficaria 19 aí. Obrigada, Sony. Obrigada. Eu sou branca, né? Vista como branca, cabelo liso, castanho escuro, geralmente curtos, e os olhos castanhos escuros também, pequenos, o rosto fino, nariz afinalado também, a boca pequena. Tenho 1,69 de altura, um corpo magro, assim, né, pelas atividades que eu faço. Sou mãe de Iago, menino de 4 anos, minha riqueza. Legal. E sou carioca, mas passei parte da minha adolescência e infância em Minas, no interior, numa cidade chamada Leopoldina, então eu falo que eu sou meio mineroca. Mineroca, legal. Ela gosta de pão de queijo e doce de leite. Exato. Sempre que eu tenho chance, eu dou uma fugida pra lá. Mas eu moro no Rio, né? Eu voltei pro Rio de Janeiro em 97 para estudar, né? E aí fiquei por aqui, mas tenho família lá e sempre que eu posso eu dou uma fugida. Muito bom. E como é que foi a sua trajetória, Moira, de trabalho? Como é que você chegou até a Globo? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Menino, tem história, viu? Como eu te falei, eu já tenho 44 anos. Opa! Estamos aqui para ouvir. Bom, eu vim pro Rio, né? Como eu falei, passei a minha parte da infância e adolescência lá em Leopoldina, no interior de Minas. Eu tinha baixa visão, que eu tenho uma doença degenerativa da retina, chamada Stargardt. E aí eu fui perdendo, né, a visão. Olha, igual a minha. Pronto. Do mesmo clube. Eu tô achando que eu tô muito parecido com ela, entendeu? Acho que eu tô no caminho certo, Scalabrini, que a pouco ela virou no campinho também. Exato. Então, assim, a minha memória visual já é de baixa visão, né? Eu não sei como é que é enxergar bem, não me lembro. E aí, quando eu tinha, né, chegou a época de vestibular, essas coisas, eu sempre quis, na verdade, ser artista, ser atriz. Eu era daquelas que organizavam o teatrinho pra família, sabe? Obrigar todo mundo a assistir, ficava contracenando horas na frente do espelho, inventava mil coisas. Mas a arte, né, assim, até hoje ainda não é muito vista como profissão, né, como uma opção de trabalho. As pessoas falam, tá, mas você faz o quê? Exato, você trabalha com o quê, né? E ainda tinha essa questão da perda da visão, né? A gente começa a achar, realmente, não é pra mim e tal. Então eu fiz jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, me formei, cheguei a trabalhar com assessoria de imprensa. E aí teve uma época que eu tava numa fase já de entender, na verdade no meio do curso eu já sabia que eu não ia, achando que não era bem isso, sabe? Eu acho que não é isso. E meu pai, sabiamente, Moira, termina essa faculdade, depois se achar que não é isso, você faz outra, você vai terminar a faculdade novinha e tal. Enfim, então foi muito bom ter terminado e eu acho que é um curso que vale muito e que, né, e essa coisa da comunicação é super importante, então me vale, né, disso até hoje. Mas aí eu tava numa fase, assim, depois de querer encontrar, né, uma realização de fato profissional. O meio do jornalismo é muito concorrido, né, também, para uma pessoa cega, enfim. E há um tempo atrás era mais difícil, né? A gente hoje tem mais recursos. Hoje, por exemplo, eu estou fazendo mestrado. E hoje eu tenho muito mais facilidade, né? De encontrar, de encontrar material, de pesquisar, de acesso, né? Às coisas que a gente... Isso foi, gente. Eu fiz faculdade entrei para a faculdade, eu me formei em 2000, né? Em 2000. Então, assim, era outra realidade, né? Hoje você encontra muito mais material, né? Exatamente. A gente não tinha
tinha nem... Ter computador em casa era um luxo, eu nem tinha computador em casa, enfim, essas coisas. Então, eu tava nessa fase, assim, de entender, né, que eu vou fazer da vida, mas sempre busquei fazer cursinhos livres de teatro, isso sempre estava orbitando, né, minha realidade, assim, meu universo. E aí eu tinha uma amiga chamada Ana Lu Palma, aqui no Rio, que ela tinha um projeto, ela convivia com muitas pessoas, muitos deficientes visuais, cegos, pessoal de baixa visão, que ela tinha um projeto chamado Livro Falado, que ela ensinava pessoas videntes a uma metodologia de gravar livros pra gente, né? Para as pessoas que não enxergam ter acesso aos livros. E aí a Ana Lu foi fazer, ela era atriz, mas há muito tempo também não atuava, e ela resolveu fazer um mestrado na Unirio. Aqui no Rio, a Unirio tem uma faculdade de teatro assim, muito antiga, muito tradicional. E o mestrado dela, a pesquisa dela de mestrado, era sobre o corpo, como ela estava convivendo já há muitos anos com muitos deficientes visuais, então ela quis juntar as duas coisas, né? A pesquisa no teatro, mas essa relação com essas pessoas. Então ela estava querendo, assim, a proposta dela era pesquisar como criar uma metodologia de como uma pessoa que não enxerga poder atuar bem em cena, né? Entendi. Porque muitas coisas que a gente aprende, né, é através da visão, né? E sobretudo questão de movimento, de postura, né? Como você incorporar, vamos dizer assim, né, uma personagem com aquela qualidade, com aquele fisicalizar, né, a parada. E aí a Ana Lu já sabia que eu tinha esse namoro aí com as artes cênicas, e ela me convidou para ser colaboradora dela, vamos dizer assim, na pesquisa. E aí eu comecei a frequentar a Faculdade de Teatro da Unirio como aluna ouvinte. E aí eu comecei a ter acesso aos livros didáticos de teatro, aos clássicos, porque a galera da Unirio começou a gravar os livros por causa do projeto dela. Ah, que legal. Eu comecei a ter acesso também às aulas de corpo, de atuação, enfim. Fiquei ali meio que circulando a Unirio. Um dia, numa aula de encerramento de semestre, a gente tem, né, em artes cênicas, a gente tem aula de corpo, que é justamente... O que seria uma aula de corpo? É justamente a gente entender o nosso corpo, e existem jogos corporais, jogos teatrais, que é pra gente aprender a se movimentar, sabe? A ocupar o espaço, a ocupar o nosso corpo, a presentificar, né, esse nosso material de trabalho, que é o corpo. E aí eu tive uma aula, a professora da Ana Lu, dessa disciplina lá no mestrado, que se chama Ana Mar Bento, convidou uma pessoa chamada Angel Viana para dar essa aula de encerramento de semestre. Era uma aula especial, assim. E tava eu lá. Eu fiz essa aula com essa senhora chamada Angel Viana, e essa aula foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu acho que ali começou uma história da minha trajetória nas artes. Efetivamente, acho que a Ana Lu fez a ponte para eu estar esse dia nesse encontro com essa mulher chamada Angel Viana. Foi uma aula que me tocou muito, eu terminei assim, chorando mesmo, assim, aconteceu uma coisa ali que eu não entendi direito, mas foi essa magia, assim, desse encontro com essa pessoa que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E depois dessa aula eu fui procurar saber quem era a Angel Viana. A Angel Viana, ela é bailarina, coreógrafa, professora, pedagoga, mestra na dança, uma referência na dança no Brasil e fora dele. E ela tem uma escola aqui no Rio, então eu fui procurar conhecer essa escola e me apaixonei e decidi que eu queria estudar lá alguma coisa, queria fazer um curso, então entrei para a escola Angel Viana fazendo um curso técnico que se chamava Recuperação Motora e Terapia através da Dança. Interessante. Nesse curso, era um curso de nível técnico, eu tive acesso a coisas que eu desconhecia completamente, porque eu nunca fui da dança, eu não fui aquela, assim, né, que teve quando criança, fazia uma aulinha de balé, nada, eu era nada da dança. E nessa escola, eu comecei a ter, né, esse
esses ensinamentos através desse primeiro curso, a gente teve muita aula de anatomia, cinesiologia, fisiologia, muita aula de técnica de dança, de improvisação, técnicas somáticas que a gente chama, que são métodos que trabalham o conhecimento do corpo através do movimento. Enfim, abriu-se para mim um universo completamente desconhecido e que eu me identifiquei profundamente nesse lugar. E aí, terminando esse curso que eu fiz de técnico, eu logo em seguida ingressei numa pós-graduação lá na Faculdade Jalviana, chamada Corpo, Educação, Diferenças, alguma coisa assim. E entrei para um grupo, para uma companhia de dança aqui do Rio, chamada Pulsar. A Pulsar é uma companhia de dança contemporânea, tem mais de 20 anos, e ela sempre trabalhou com bailarinos com e sem deficiência. Que legal. Só que eu sou a primeira pessoa com deficiência visual na companhia, porque os bailarinos com deficiência eram com cadeirantes. Uhum. E então trouxe, né, também uma outras questões, né, assim, para a companhia. E foi muito legal porque a Pulsar já era uma companhia que eu admirava muito o trabalho, justamente pela qualidade estética, porque nunca teve um caminho assim de ser dança, terapia. Sempre teve uma proposta profissional, sabe? De dança e de muita beleza, assim. Uhum. A Teresa Takeshel, que é a diretora da companhia, ela foi minha professora lá na Angel, e eu sempre adorei, assim, o trabalho dela, porque ela pesquisa justamente, ela vê a deficiência como potência e como qualidades de movimento. Então, assim, o movimento do cadeirante, que seja ou por paralisia cerebral ou por lesão medular, é um movimento diferente, aquilo traz uma movimentação interessante e aquilo né, incorporado na dança, tanto que os bailarinos sem deficiência têm que aprender também esse tipo de movimento sabe, é uma troca assim o tempo todo. É um trabalho muito bonito, gente. Foi aí que eu me encantei assim com a dança, porque na escola, já vendo, eu descobri uma dança diferente do que a gente tem de senso comum, de achar que aprender a dançar, né, tem um professor na frente que ele mostra como é que faz e as pessoas vêm e reproduzem. Uhum. Esse seria o tradicional, escola, né? Esse é o senso comum, né? Eu também achava isso. E ali dentro eu aprendi que existe outros tipos de dança, e essa dança que é de dentro para fora, que é a partir de eu conhecer bem o meu corpo, de eu conhecer as minhas possibilidades de movimento, eu posso criar, né? Eu posso dançar, eu posso aprender também outras danças, eu posso aprender dança de outras pessoas. E aí comecei nesse lugar, assim. Então eu entrei pro teatro querendo trabalhar com o corpo. Eu entrei pro teatro nos bastidores, assim, trabalhando com preparação de elenco. Então no teatro eu comecei fazendo assistência, sabe? Assistência de dramaturgia, assistência de direção, preparação de elenco. Eu demorei um tempinho, assim, pra ter coragem de ir pra cena, de achar, acho que eu sei fazer isso. Interessante, né? Uma trajetória diferente da maioria das pessoas, né? Para chegar no teatro, né? Interessante. Porque eu tinha, assim, na verdade, eu tinha uma crença limitante muito forte, assim, de que não era pra mim, sabe? Uhum. Mas um desejo também muito, 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 muito profundo, muito genuíno de querer estar nesse lugar, né, das artes, da criação. E aí foi indo, assim. Aí a primeira vez que eu entrei no palco, eu trabalhava aqui num grupo chamado Os Inclusos e os Cisos. Não sei se vocês já ouviram falar. Ai, que legal, gente, que nome! Os Inclusos e os Cisos é um grupo de teatro que nasceu também lá dentro da Unirio, com a Tata Werneck. Ah, sim, esse nome não me é estranho, realmente. A Tata Werneck, que hoje também é global, na Globo. Ela é filha da Cláudia Werneck. A Cláudia Werneck é uma jornalista que tem uma ONG chamada Escola de Gente, que trabalha, que
que promove, assim, né, inclusão, diversidade e tal, e a Tatá, com os amigos dela, estudantes de teatro lá na Unirio, criaram esse grupo e eles traziam o tema da deficiência, da diversidade, em esquetes, assim, sempre pelo lado do humor. Aí, em 2011, eu acho, 2010, eu já tinha terminado esse curso técnico lá na Angel e estava, né, querendo trabalhar, eu estava querendo, assim, meio que usar ou compartilhar, sabe, as coisas que eu aprendi, porque para mim foi muito transformador, assim, eu depois de passar por esse processo, nesse meu primeiro processo lá na Angel, e descobri que eu podia dançar, que eu consegui dançar, eu queria ver isso acontecendo também em outros corpos, sabe, com outras pessoas, queria estar trabalhando com isso, mas eu ainda não sabia exatamente como. Uhum. E aí eu vi uma divulgação por um processo seletivo para esse grupo, para os inclusos e os cisos, porque assim, nos movimentos das pessoas com deficiência, eu já participava, né, há algum tempo. Eu já era pesquisadora de audiodescrição há muito tempo. A minha defesa lá da pós-graduação foi sobre audiodescrição em dança. Então eu nunca fui assim militante forte dessas, sabe, de carregar bandeira, de ir pra passeata, mas eu sempre tive envolvida, né, nas questões relevantes à nossa condição, né, à nossa existência. Então, sim, quando teve o primeiro seminário de políticas públicas que deu origem ao livro Nada Sobre Nós Sem Nós, eu estava lá, eu participei dessas oficinas, e aí foi lá, inclusive, que eu conheci a Cláudia Werneck. Aí, logo em seguida, né, aí, quando eu recebi uma divulgação falando desse processo seletivo para entrar para o grupo Os Inclusivos Cisos, eu me inscrevi e já tinha falado com eles, assim, que eu não tinha, minha intenção não era entrar para elenco, porque eu ainda achava que eu não era, né, não era para mim. Mas que eu queria entender, conhecer como que era o processo criativo deles, e falei da minha formação e que me interessava, por exemplo, trabalhar com preparação de elenco e tal. E aí eu participei de todo o processo seletivo e entrei para o grupo, e aí o primeiro espetáculo que eu trabalhei, assim, nessa montagem com os inclusos, era um infantil, que foi inspirado num livro da Cláudia Werneck, chamado Um Amigo Diferente. Um Amigo Diferente? Eu tinha uma pergunta, assim, uma interrogação no final. E eu participei desse projeto como assistente de dramaturgia. E aí fui ficando no grupo, e aí nesse grupo fiz assistente de dramaturgia, depois eu fiz assistência de direção, e como eu estava, assim, muito dentro de tudo, eu virei atriz stand-in. Stand-in é a substituta. Olha, quando, né, uma das atrizes não... Chama, stand-in. Legal. Fica ali de stand-by. Ah, sim, entendi. Quando uma atriz não pode fazer um espetáculo por alguma razão, algum dia eu substituí. Então foi a primeira vez que eu subi no palco, foi numa substituição, assim, numa peça dos Inclusivos Cisos, que eu fiz uma cadeirante. Eu andava numa cadeira. Olha, que interessante. E aí, depois de um tempo, eu saí, fiquei acho que 4 anos nos Inclusos, e eu tava já forte, assim, na Pulsar, né, na questão da dança, e um amigo meu me chamou para trabalhar com ele como assistente de direção num infantil que ele ia montar. Ele já estava, assim, preocupado com essa questão das acessibilidades, da inclusão, e aí eu quero pensar numa questão acessível, numa peça acessível. Aí ele me chamou e eu falei, ok, então, mas eu não quero ser a única. Isso é uma coisa que me preocupa muito, assim, sabe? Eu acho que quando a gente vai, a gente tem que carregar junto, né? Tem que trazer a galera. Não posso ser a única, não posso ser a referência, né? Não posso estar sozinha, porque não faz sentido isso, né? A gente tem que ir abrindo portas para trazer, né? Vem mais, não sou só eu. Até porque o que eu falo, quando a gente é a única pessoa com deficiência no lugar, a gente é um problema. Tem que falar mas tem que pensar na Renata, porque a Renata vai precisar disso, né? Mas quando tem a Renata, tem o Fernando, tem o Sônia, tem a Moira, é uma questão óbvia, né? Passa a ser óbvio. Gente, não é para não é um problema. É uma representatividade maior, né?
É um entendimento do que é óbvio para as pessoas, que quando fica uma questão, quando é só parece que é uma questão pessoal, né? Parece que é um problema da Moira, a gente tem que botar aqui um piso acessível por causa da Moira. Quando tem mais de um, as pessoas entendem com clareza que não é só a Moira, né? Outras tem pessoas razão. Precisam disso, entendeu? Interessante. E aí esse meu amigo topou, era uma peça chamada Nhaque, uma lição de queijo. E eu ia fazer assistência de direção junto com ele. E aí, na época, ainda não tinha Instagram, então ainda não era fácil achar, assim. Então eu falei, quero pelo menos mais um ator cego aqui trabalhando com a gente. Aí eu fui no Instituto Benjamin Constant, tinha um amigo meu que tinha dado umas aulas lá no Benjamin, ele comentou comigo, Moira, tem 2 meninos de lá muito bons. E aí eu fui tentar o contato desses 2 meninos e um deles ficou com a gente, trabalhando, que era o Felipe Pereira. E aí eu tava fazendo assistência de direção do Nhaque, só que ali eu tava assim, meio que comecei a dirigir junto com o Mate, e aí de vez em quando eu entrava em cena pra dar exemplo, pra propor coisas pros atores, aí eu acabei ganhando papel. Que legal. Então você vai fazer a preguiça. Tinha uma preguiça que era professora de educação física. Foi ótimo, combina comigo. Logo a preguiça, gente. Aí depois tinha uma outra personagem, tinha um outro núcleozinho assim da peça, que eram 3 tracinhas devoradoras lá de livros da biblioteca. E eu virei também uma traça. Aí eu acabei entrando pra peça. E aí eu me vi assim num lugar muito, muito confortável, muito feliz, sabe? Assim, cara, eu sei fazer isso, tá tudo bem. Legal. Então, assim, eu acho que Nhaque foi um ponto de partida, assim, muito importante para mim, de assumir para mim, né? Que, olha, eu sei fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu quero estar aqui também, nesse lugar. Eu também quero estar aqui nesse lugar do palco, né? E aí depois eu não parei mais, assim, tanto na dança quanto no teatro, veio em seguida um convite para eu fazer como atriz um espetáculo chamado Volúpia da Cegueira, que a gente teve uma circulação bem legal, a gente ficou aqui em cartaz no Rio um tempão, depois viajamos, fomos para São Paulo. Então, mas pelo que eu tô percebendo... Só nomes de impacto, né? Bem interessante. Os nomes são muito interessantes. Pelo que eu estou percebendo, Moira, você fazia teatro predominantemente. Você já tinha feito televisão antes de Todas as Flores? Não, televisão é a primeira vez. Eu já tinha tido algumas experiências com audiovisual, mas televisão, a estreia E como é que foi? Como é que foi que aconteceu isso? Então, por causa dessa minha trajetória, né, assim, eu já tenho, né, uma certa notoriedade aqui no Rio, né, enquanto artista. E aí, a Natália Santos, que é uma pessoa cega e que estava nesse projeto desde o início da novela, ela é uma das assistentes de direção da novela, ela me conhecia meu trabalho, e ela falou de mim, falou do meu nome lá na equipe. Tenho, assim, certeza, né, tem essa coisa da minha trajetória, sim, mas na televisão eu sou desconhecida. Então, assim, a Natália foi uma pessoa muito importante, foi ela que fez essa ponte, sabe? Eu tenho certeza que foi. E não só para mim, ela levou outras pessoas com deficiência visual para trabalharem lá na equipe, sabe? Então é uma pessoa que fica assim nos bastidores e tal, muita gente não sabe, mas é uma guerreira, assim, uma pessoa que eu admiro muito, e tenho, né, ela sabe, assim, da minha gratidão e da minha admiração. Então foi ela que falou de mim lá para a equipe, aí eles se interessaram e aí me ligaram, a produtora de elenco me ligou, me chamando, falando que saiu meu nome, saiu seu nome aqui para uma novela na Globo, e o seu nome, né, surgiu como preparadora de elenco e também como elenco.
Aí eu falei, olha, me interessam as duas coisas, vamos conversar. E aí eles me chamaram, eu fui pra lá pra uma reunião, pra eles me conhecerem e pra eu conhecer também, porque até então eu ainda não sabia direito o que era, né? Porque tipo, é uma novela, eu não sabia de nada ainda. E aí eu fui pra lá numa primeira reunião com o Carlos Araújo, que é o diretor artístico, é o diretor principal, vamos dizer assim, porque tem outros diretores, né? Uma novela é uma coisa muito grandiosa, é muita coisa acontecendo. Então, tem o diretor artístico, que é o principal, vamos dizer assim, o condutor, né? O condutor desse trem, e que ele trabalha com outros diretores e muitos assistentes de direção, é uma galera. Então, foi nessa primeira reunião, tinha o Carlos Araújo e alguns diretores, outras pessoas da equipe, e eles queriam me conhecer, assim, eles ficaram me ouvindo, e eu, assim, meio fui muito despretensiosamente, sabe, assim, sem nenhuma expectativa de inventar nada pra mim, sabe? Vocês estão me chamando, é porque eles, né? Eu expliquei, olha, o meu trabalho como, né, na preparação de elenco, eu tenho uma experiência no teatro, na dança, mas eu não sei como que seria isso na televisão, porque eu acho que é um processo, né, de criação, por exemplo, no teatro, na dança, a gente tem um tempão de ensaio, de pesquisa ali com um grupo, né, com um grupo pequeno, que a gente fica trabalhando ali um tempo, muitas horas. E falei, eu não sei como é isso na televisão, né? Se o meu trabalho, como isso reverberaria, se apareceria, né? Através da tela, enfim. É um trabalho sutil, não sei o quê. Aí eles, enfim, eu falei lá, eles se interessaram. O Carlos, na hora que eu falei isso, meu trabalho meu trabalho de preparação, de corpo, assim, a forma que eu trabalho, não só com o elenco, mas também com os meus alunos. Eu sou professora, né, lá na Angel Viana. É um lugar de muita sutileza. Aí eu falei, não sei se isso aparece na televisão. Aí ele respondeu assim pra mim, eu adoro sutilezas, adoro sutilezas. Opa, que sorte! Aquela coisa de estar no momento certo, na hora certa, né? Eu acho isso aí. que sim, Mas eu encarei também assim como um reconhecimento do trabalho, né? De uma história, sem dúvida. Né? Não cheguei lá assim também, caída de paraquedas. Com certeza, com certeza. Seu nome surgiu, não foi à toa, né? E aí depois dessa primeira reunião, eu comecei... Aí tinha essa questão, assim, o que a gente tá querendo mesmo, assim, porque a novela a gente começou a gravar em finalzinho de julho, começou a gravar umas cenas externas, e em agosto mesmo a gente entrou para os estúdios, né? Começou a gravar mesmo assim a pleno vapor. Mas a gente começa a trabalhar antes, né? Tem muita gente que começa a trabalhar bem antes. E nesse trabalho de preparação a gente começou a trabalhar 2 meses antes. Então, depois dessa primeira reunião, eu acho que foi assim, tipo, uma semana, tempo de contratação, não sei o que, de resolver tudo, e eu já comecei a trabalhar. E desde o início já tinha a personagem, a Fafá? Não, porque aí foi o que aconteceu, assim, eles fizeram, a gente quer você pra equipe aqui pra trabalhar na preparação de elenco. E aí não se falou mais em personagem, não. Então eu fiz o meu contrato lá como preparadora de elenco e comecei a trabalhar. E aí foi assim, acho que em agosto, já tinha começado as gravações. E aí a Dani Pereira, que é essa produtora de elenco, me ligou, Moira, eu preciso de uma resposta sua. Tipo, parecia que assim, agora a gente quer mesmo você pra atuar, sabe? Não parecia que era uma coisa já certa. Entendi. Então foi uma coisa assim, a gente precisa de uma resposta sua pra fazer a Fafá. Você quer? Tem que saber se você pode, você quer? Porque eu tenho que fechar logo agora o elenco completo, não sei o que. Foi uma coisa meio assim, parecia, sabe? Eu não sei como é isso nos bastidores, né? Se ainda estava sendo resolvido, ou se eles deixaram mesmo por último tempo, porque é coisa de contratação, porque aí foi um outro contrato, eu tive, né, um outro contrato como atriz. Enfim, menina, eu não sei, mas eu sei que eu comecei a trabalhar, não sei como é que é esses procedimentos internos lá. E foi uma ótima escolha, porque olha, a Fafá é a tua cara, Moira.
Eu sei. Você quer continuar ouvindo o episódio. Mas eu só vim aqui pra pedir que mande o programa pra todos que você conhece. Esse papinho de que somos minoria é bullshit. Numericamente somos maioria e só vamos ter algum poder se estivermos juntos. Manda aí o papo dando uma de Zé Pequeno, tá legal? Minoria é o caralho, somos maioria, porra! Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Tava ouvindo aqui bem quietinho, prestando muita atenção, Moura, o que você tava falando. E parabéns, porque muitas vezes nós, pessoas com decência, a gente acaba desistindo muito fácil das coisas, né? A gente desiste porque às vezes falta muito, tem a questão da falta de oportunidade. É verdade. Vou te corrigir, Sônia. Desistir fácil não, a gente desiste porque é difícil pra caralho mesmo. A gente não desiste fácil. Mas assim, a gente, não tem oportunidade, puxa, ninguém me vê, tudo difícil, né? E, parabéns, porque, né, desde lá do início, você contando sua trajetória, você não desistiu, por mais que seja muito difícil, realmente você não desistiu, e aí você chegar a entrar, eu fico imaginando como foi o seu primeiro dia, falando assim, gravando, né, você com a personagem, você deve ter passado, assim, uma coisa, né, uma vida na sua cabeça, você, tô tendo a primeira oportunidade na maior emissora da América Latina, né? E como é que foi isso? Conta esse primeiro dia, o dia que você entrou na primeira cena. Conta pra nós como é que foi. Olha, eu vou te contar, sendo bem sincera, assim, eu nunca tive, apesar de já estar, né, nesse lugar de atuação, de ser atriz, de gostar de ser muito feliz com o que eu faço, acho que por isso também as coisas foram acontecendo, claro, com muito empenho, né? Eu fui fazendo minha trajetória nesse lugar, nessa carreira, através do estudo, né? Fui me criando um estofo para isso. E eu nunca tive, assim, esse sonho que é meio a coisa do imaginário de todo mundo, né? Vou pra Globo, fazer uma novela na Globo. Eu realmente nunca tive, porque eu realmente nunca achei que ia ter essa chance, sabe? Então isso nem nunca passou pela minha cabeça. E aí ainda lá, pra mim, assim, o primeiro dia de trabalho, que foi, né, na preparação, já foi um dia que eu falei assim, gente, olha isso, tô aqui nessa estrutura. Porque quando você entra, você chega lá, o troço é uma estrutura gigantesca, né? Lá os estúdios que antigamente chamava Projac, mas não chama mais Projac, se chama Estúdios Globo, é uma cidade, assim, uma coisa de uma imensidão e de uma estrutura, né, que a gente não está acostumado, a gente que vem do teatro. Para quem não conhece, lá dentro tem até restaurantes, tem lojas, né? É uma cidade mesmo. É uma cidade, né, mesmo. E a gente que é acostumado a trabalhar com pouco dinheiro, né? A galera do teatro, tem pouco dinheiro. Você chega, tem o que você precisa para trabalhar, tem. Então já é uma coisa assim que fica assim, nossa, caramba. E aí o primeiro dia de trabalho na sala de ensaio com o Carnevale, que é uma pessoa que eu preciso falar que é o Antônio Carnevale, é o preparador que trabalha já há muitos anos, trabalha muitos anos com o Carlos Araújo, uma pessoa de confiança, assim, do Carlos Araújo, que é o diretor-geral, né, da novela. E o Carne foi uma pessoa, assim, muito incrível, assim, um encontro muito feliz que eu tive. Ele teve, assim, já um respeito comigo e um lugar mesmo de parceria que a gente estabeleceu desde o início. A gente foi trabalhando juntos, sabe? Assim, desde o início dele olhar para mim mesmo como uma parceira de trabalho e eu tive também um espaço muito legal de trabalho por causa dessa generosidade dele, sabe? Dele me ver como uma parceira, como uma profissional. E então, assim, em nenhum momento eu me senti questionada lá dentro, sabe? Isso me deu uma segurança muito grande, assim, tô aqui fazendo meu trabalho no lugar de ser respeitada, sabe? Foi muito importante. Então, assim, meu primeiro dia mesmo de trabalho que eu me senti, assim,
o primeiro dia de ensaio foi só com a Sophie Charlotte, né, que faz a Maíra. E minha primeira conversa com ela foi assim, olha, eu tô aqui, né, no que eu puder ser útil, no que eu puder servir, né, para sua personagem, mas a gente vai encontrar juntos, né, esse jeito de trabalhar. Minha primeira vez na televisão, então o tempo todo eu também com o pé muito no chão, sabe? Tem esse deslumbre, né, de assim, uau, nossa senhora, caramba, eu tô aqui nesse lugar gigante, com essa estrutura gigante, mas eu fui o tempo todo com muito pé no chão, não vou aqui fazer mágica, né, não vou transformar nada, tô aqui fazendo meu trabalho, e do mesmo jeito que eu trabalho com os meus alunos na escola, eu tô trabalhando aqui com o elenco da Globo. Isso pra mim já foi muito transformador, já foi muito legal, sabe? Esse respeito e esse lugar de que eu me senti respeitada como profissional. E aí, quando eu fui gravar como Fafá, eu já estava acompanhando as gravações, porque eu tive esse lugar muito privilegiado também de estar nos bastidores. Então eu comecei a acompanhar o preparador de elenco. Quando começa a gravar, ele também vai para os sets, ele fica acompanhando as filmagens, a gente fica ali meio que num papel de dar um suporte pro elenco, sabe, pro ator, para a atriz, para dar alguma dica ou para dar um texto que esqueceu. A gente fica ali meio que nesse lugar de assistência, de apoio, sabe? De apoio, exatamente. Então eu já estava tendo o privilégio de ver como é que essa galera trabalha, porque eu não sabia também, nunca tinha, né, pisado num estúdio de televisão. É uma coisa gigante, gente. Uma cena que tem ali, às vezes uma pessoa, duas pessoas contracenando, tem 50 cabeças ao redor, assim, de técnicos, sabe? É muita gente ao redor. Então aquela cena que a gente vê e assiste assim, né? Aquela musiquinha romântica, aquela coisa assim acontecendo, você parece que tem, né, só aqueles dois. Tem uma multidão ao redor de técnicos, de cabos, de fios, de um troço de doido. Então, e aí eu já estava tendo essa oportunidade de estar ali nos bastidores, observando esses atores, né, que estão acostumados a fazer isso, que já fazem isso há muitos anos. Então, para mim, sim, foi uma escola. Assim, eu fiz uma faculdade de audiovisual dentro desse processo de Todas as Flores. Então, quando eu entrei para fazer Fafá, eu já estava num lugar assim, meio que tranquila, sabe? Eu não estava assim preocupada, nervosa. A minha única preocupação era que ainda não estava muito claro quem que ia ser essa Fafá, como é que ela ia ser, porque, sabe, era para ser comédia, para ser... Então, os meus primeiros dias de gravar, eu estava assim, ainda muito perdida. Porque ainda não tinha todo o texto da Fafá, sabe, todo o roteiro, eu não sabia ainda dessa trajetória dela, o que que ela ia ser, E tinha no início essa indicação de que ela ia ser meio cômica, e aí foi uma coisa que eu fui descobrindo, mas eu percebi isso também, que na verdade não foi todo mundo no início, sabe? Fica meio perdido em relação aos seus personagens, porque aí você vai começar a contar uma história, é que a gente tá lá mesmo, nós somos contadores de histórias, né? A gente tá lá, cada um contando uma historinha de um personagem que vai compor aquela história grande. E no início a gente ainda não sabe direito também, mesmo assim, todo o percurso desse personagem, que você vai acontecer, né? Então fica todo mundo meio ainda pisando em ovos no início, desde os, sabe, dos principais, eu percebi isso. Então quando eu me senti assim também meio perdida, eu também não me desesperei, sabe? Eu vou indo, daqui a pouco a coisa vai se clareando. Como é que foi pra você receber a notícia de que a personagem principal seria uma pessoa cega, mas feita por uma atriz que não é cega, você sendo atriz? Gente, pra mim foi normal, né? Porque aqui, por exemplo, no Rio, sempre que tem personagens em teatro que vai ter uma deficiência visual, me chamam. Me chamam para dar uma aula, para dar uma consultoria, para dar uma oficina, para dar um workshop, E aí, quando me chamaram, eu já sabia desse rolê, eu já sabia que ia ter uma personagem cega que ia ser interpretada pela Sophie e tal. E
aí, a minha surpresa foi a seguinte, porque quando me chamaram lá pra trabalhar na preparação de elenco, eu achei que iam me chamar pra trabalhar só com a Sophie. Falei, vamos querer que a gente ensine a Sophie a ser cega. E a minha surpresa foi que eu não trabalhei só com a Sophie, na verdade eu trabalhei muito pouco com a Sophie. Eu acabei trabalhando muito mais com outros núcleos, com outros elencos da novela do que com ela. Quem teve um acompanhamento muito próximo, assim, quem teve presente em todas as cenas da Sophie Charlotte foi a Nath. A Natália Santos, que ela é assistente de direção, então ela, e por ser cega também, ela foi escalada para estar em todas as cenas da Sophie, e eu acho que ela, assim, foi muito inspiradora para a Sophie criar, né, a Maíra, assim, e a Maíra e a Sophie teve essa referência, nossa, e ela fala sobre isso, eu já vi em todas as entrevistas que ela dá, ela fala da gente, fala da consultoria da Camila, fala do meu trabalho, fala da Natália, assim, né, esse reconhecimento de que ela estava ali, né, fazendo um papel, mas que teve esse respaldo ou esse suporte, né? Então, assim, eu não tive questão quanto a isso. Eu, por exemplo, se me chamassem, né, para fazer uma novela, sem nunca ter feito, para estar num lugar de protagonista, eu nem sei se eu toparia, porque é um lugar, é um volume de trabalho. Uma personagem como a Maíra, por exemplo, é um volume de trabalho tão grande, eles gravam muitas horas por dia, e enfim, eu não sei, eu acho que eu não então eu entendo essa escolha porque a gente está num lugar hoje em dia, né, a questão da representatividade, não pode, tendo nessa possibilidade, se tem uma personagem cega e se tem atrizes cegas que podem fazer, por que não, né, tem que... Exato. Mas, por outro lado, eu entendo também essas escolhas, como é uma protagonista, de pegar uma pessoa que já tem a experiência. Enfim, e tinha esse rolê também, né? Na verdade, desde o início, a questão de não terem escolhido, esse foi o argumento, de não terem escolhido uma atriz realmente cega, porque ia ter a história da cirurgia, né? Então... Isso também é outro ponto, né? Já que você tocou nesse ponto, como é que você recebeu essa notícia de que uma pessoa cega voltaria a enxergar na novela? Como todo mundo, né? Como você. Ainda mais com o líquido azul, que eu queria que você me desse um pouquinho aí. Exato. Eu não tive, porque essa proposta só aconteceu pra Maíra, né? Ninguém perguntou pra Fafá, nem pra Gabi, se ela queria voltar que a gente enxergar. Não tem aquela grana toda que ela tinha na mão, né? Mas, ô Fafá, você perdeu a oportunidade de pedir pra Mauritânia, né, Fafá? Poxa. É verdade. Menino, mas assim, vocês estão tão amigas. Nem tava sabendo. É verdade. No final nem sabe que a Maíra volta a enxergar, assim. Foi essa coisa, né, do que não era negociável, tava lá no roteiro do autor. Eu acho que a princípio eu tinha a ideia de que ela voltaria a enxergar normal, e eu acho que o ganho foi esse, pelo menos, né, de não ser deles entenderem que não. Mas peraí, ela se baixa a visão, você acha que foi um prêmio de consolação? Não, eu acho que foi uma conquista de um entendimento de que tudo bem, né, não se abre mão dessa ideia original que é do autor, que é o dono da história. Mas teve uma abertura não o suficiente, né, porque pra gente, né, o argumento é de que não haveria nenhuma necessidade da Maíra voltar a enxergar. Claro que não. Pra realizar as vinganças dela. Mas dentro do pensamento lá da história tinha que ser assim. Então eu acho que não foi um prêmio de consolação, foi uma conquista, sabe? De entenderem de que então pelo menos amenizar um pouco o absurdo, né? Vamos dizer assim. Sem dúvida. E aí uma conversa, e a Sofia, ela ficou super, ela foi uma das pessoas que lutou bastante, sabe, que argumentou bastante, ela virou uma parceira nossa, assim, todas as questões que a gente trazia,
ela tava junto, mas é isso, assim, aí o que a gente falou assim, olha, eu me lembro de ter tido uma conversa, acho que foi com a Camila, falei, Camila, tem que ver, então, como fazer isso pra não parecer que voltar a enxergar é só uma questão de escolha e de grana, né? Mas pareceu, né? Agora eu quero voltar a enxergar, eu tenho dinheiro, vou lá fazer a cirurgia. Porque senão, assim, então vamos, porque que a Fafá, né? Vamos fazer a Fafá enxergar de novo. Exato. A Gabi voltar de novo. Exato. Mas enfim, assim, isso tava infelizmente do roteiro. Então, isso que eu ia falar. Infelizmente, como a Camila já tinha comentado, né, que foi uma questão inegociável, infelizmente ficou parecendo isso mesmo, que é só uma questão de oportunidade e grana. Vai lá, injeta um líquido azul, igual o Soninho falou aí, que não tá disponível pra ninguém, só pra ela, e volta a se enxergar, né? Eu acho que nós aqui deveríamos fazer uma manifestação lá na Globo, invadir a Rede Globo e ir atrás do líquido azul, cara. Vai nos ajudar muito. A gente ficou bolado também com o fato de não haver nenhuma explicação anterior, né? O que a gente sabe que é uma pessoa que nasceu cega. Exato. Que até a gente brinca, não voltou a enxergar, ela passou a enxergar. Isso. Né? Que é uma coisa tão inverossímil, assim, tão... Pra quem convive nesse universo, como a gente convive, a gente sabe que isso é muito, muito inverossímil. É uma coisa gente, mas também, Renatinha, a televisão é o lugar do impossível acontecer. Isso, né? é Não verdade. sei se vocês estão acompanhando a novela, mas estamos. tem tanta coisa. Nossa, tem. Gente, não acredito nisso. Esse final agora, gente, tá demais, viu? Então você vê que não é só, as coisas não são explicadas, não é só em relação à deficiência visual. Tem tanta coisa que acontece ali que a gente, não é possível. Exatamente. É que a deficiência visual nos chama mais atenção porque nós somos pessoas com deficiência visual, né? Claro. Mas parte do como é isso, é um entretenimento, é uma história que, então, eles parte do princípio que não tem que ter essa explicação lógica, não tem esse compromisso, né, com os esclarecimentos, com a lógica da coisa. Ali, estou contando uma história, minha história é essa, e é isso. Apareceu o lobo mau. Gente, mas de onde apareceu esse lobo mau? Não interessa, apareceu o lobo mau, ele pegou aqui a mala de dinheiro, assim, isso, ela voltou a enxergar. Mas como assim isso não acontece na vida real? Não interessa. Pra minha história continuar, é isso. É uma história. Vamos acreditar. Que não é a verdadeira. E, né, encarar dessa forma. Moura, depois de ter passado aí, né, ter feito a Fafá e numa Rede Globo, né, numa novela que realmente tá fazendo muito sucesso, muitas pessoas estão assistindo. Agora, por exemplo, você vai na farmácia, no supermercado, as pessoas já estão pedindo para tirar foto com você, autógrafo, como que é isso? Então, é muito engraçado isso, né, eu tava vivendo, eu tô passando na rua. Porque assim, até um tempo atrás você tava no teatro, as pessoas iam lá, te assistia, você é professora, você dava aula pros alunos, mas ninguém queria tirar foto com você, mas e agora você vai, sei lá, na quitandinha e o cara, tira uma foto comigo? Isso é interessante. Assim. Me surpreendeu muito, primeiro porque é uma novela que é da Globoplay, né? Não tá na TV aberta. Sim. Então eu nem imaginava assim, que tivesse o alcance que ela tá tendo, de fato. E a Fafá é uma personagem pequena, né? Assim, nem aparece em todos os capítulos. Mas eu vejo que ela tem, né? Ela tem um carisma e as pessoas ficam com ela bem... acho que cria assim um carinho pela Fafá e as pessoas estão me chamando de Fafá na rua. Ah, que legal. E aí é engraçado eu olhar, né? Assim, Fafá, a Fafá. Aí eu fico assim no misto de um pouco de vergonha e fico, obrigada. Que ainda não sei direito como agir, sabe? Porque por isso que eu disse que a Fafá tem tudo a ver com você, né? Porque assim, eu acho que é uma personagem muito carismática, assim, muito simpática. Muito descolada, muito doce, né? Muito descolada. E eu vejo assim, claro, a gente se conhece, gente.
quem não sabe, Moira foi preparadora corporal do nosso coral, o coral que eu e o Glau fazíamos parte. E assim, eu peguei a fase porque o coral parou na época da pandemia e ficamos online. A gente não teve nenhum encontro presencial, né, Renatinha? Não tivemos, não chegamos a ter, porque o coral acabou. E ela fazia a preparação, tipo assim, online, pelo Zoom. Nem ela estava vendo a gente, nem a gente vendo ela, né? E nossa, gente, era uma delícia. A Moira é maravilhosa, é uma profissional, assim, de mão cheia, muito, muito boa mesmo. Obrigada. E além de tudo, é uma simpatia, né? Uma pessoa super bacana. E eu acho que a Fafá tem tudo a ver, sabe? Eu acho que Obrigada, isso, desperta o carinho das pessoas, né, e tal, do pessoal na rua. Apesar de que os vilões também, né? Ah, sim. Os vilões também chamam muita atenção, mas sei lá como é que é com os vilões. A Fafá não aparece muito, né, como a Moira comentou, mas quando aparece marca a presença, né? Acho que é interessante. Isso, né? É sim, muito legal. Ô Sônia Hipólito. Eu tô feliz, assim, de estar sendo reconhecida pelo trabalho, né? É uma coisa legal, assim. Então, com certeza. É sinal de que eu tô fazendo direitinho. Com certeza. Mais uma perguntinha aqui pra nossa convidada, assim, e se agora alguém te ligar e você tá, né, aqui, daqui a pouco toca o seu telefone e fala assim: Moira, que tal você pro Big Brother no próximo? Olha ele. Ai, gente, Big Brother. Até porque o Big Brother agora também tá andando muito com essa questão da representatividade. Exato. Né? Eu acho um programa tão complicado. Você não iria no Big Brother? Eu nunca assisti, Sônia, Big Brother. Nunca assisti. Então, eu vou falar pra você. Eu acho que eu não iria. Eu vou te falar. Eu não iria porque eu ia sentir muita saudade do meu filho. Tem um motivo então, aí. Vamos fazer aqui um combinado. Ótima justificativa. Exatamente. Porque assim, eu muito gosto elegante, de desafio. não? Eu gosto de desafio, propostas novas. Eu ia ficar instigada. Mas eu não ia aguentar de saudade do meu filhote. Tá certo. Então mas eu indico você. Isso, eu ia chegar. Exatamente, era nesse ponto. Você pode me indicar eu e Fernando Scalabrini. Isso. Eu acho que vocês, na verdade, são as pessoas mais indicadas, adequadas para estarem lá num espaço. Eu também desse, acho. sabe? Então, você com toda a sua fama, porque você merece, a gente já pode subir a hashtag Soninha Scalabrini no Big Brother 2024. Eu sou na torcida. Você já tem... Fafá indica. Fafá indica, boa. Soninha, você já tem duas globais pra te indicar. É a Camila, que também não quer participar, e a Moira, que também não quer participar, que vão te indicar, Soninha. Eu já tô me sentindo lá no Brasil. Cadê o Schmidt? Tô chegando, hein? Eu ainda tô chegando. Maravilha. Moira, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para encerrar. Eu queria saber quais são os teus planos pro futuro, né? Agora, depois da novela, aonde que veremos Moira Braga? Bom, eu tenho um espetáculo de dança que eu, nessa confusão toda aí, ainda fazendo novela, eu tinha ganhado um edital da Secretaria Municipal de Cultura daqui do Rio de Janeiro para montar um espetáculo de dança. Legal. E eu consegui fazer isso, ainda fazendo novela e montar esse espetáculo, se chama Entre Nuvens, que é uma homenagem à Angel Viana, que para mim é essa pessoa que, né, que é a minha mestra, assim, né, foi ela que eu acho que me deu a força, a coragem e o conhecimento que eu precisava para estar onde eu tô. Então é uma homenagem à Angel, se chama Entre Nuvens porque ela tem uma frase famosa que ela fala que gente é como nuvem, sempre se transforma. Que legal. Ai, que lindo. Legal. Lindo. E eu tô botando. Então, esse espetáculo ficou aqui em cartaz no Rio no final do ano passado, pouco tempo, 2 semanas só. Eu tô colocando em editais, né, para poder circular com ele. E isso, né? Tô sempre participando com colaboração artística, de um projeto aqui, outro ali. E muito disponível para novos trabalhos na Globo, no cinema, onde me chamarem. Eu tô super disponível e pronta. Que é legal.
legal. Acho que tá faltando pessoas com deficiência no cinema. Você tocou num assunto interessante agora, porque... É verdade. Né, assim, putz, deve ter, claro, mas eu não me lembro agora, mas pô, no cinema realmente tá faltando, então, pô, gente, vamos convidar a Moira aí. É isso aí. Aí, falei em convidar a Moira. Moira, você quer deixar algum contato? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você, te seguir nas redes sociais? No Instagram, o meu arroba é bragamoira, e-mail para contato é moirabraga@gmail, e é isso. Maravilha. Moira, muito obrigado pela sua presença aqui e parabéns pelo seu trabalho na novela, parabéns pela sua trajetória, né? Como o Sony falou, eu assino embaixo o que ele falou para você. Você não desistiu, apesar de ser muito difícil, e para ter chegado onde você chegou. Parabéns pelo seu trabalho e pela sua trajetória, e obrigado por ter participado aqui do papo com a gente. Obrigada, queridos. Obrigada pelo convite, obrigada por essa conversa boa, animada, descontraída. Não esquece da gente, não esquece da gente também, né? Não esquece, né? Dos pobres mortais aqui, entendeu? Imagina, pobres mortais. Eu ia justamente dar os parabéns a vocês que fazem esse programa aí na raça, com uma audiência super bacana, com um público que acompanha vocês. Parabéns também aí pelo trabalho. Obrigada, Moira. Obrigada mesmo por ter vindo aqui. Foi uma delícia conversar com você, viu? Um prazer é meu. É isso, ouvinte. Até a próxima. Valeu! Beijo. Eu disse que ia ser divertido. Eu quero fazer isso mais vezes. Você encontra muito mais em papoacessível.com.br. E as redes sociais? Em qualquer lugar você encontra como @papoacessível. Incrível!